Boa noite, professor Valada. Eu sou a Nayara dos Santos Nunes, sou aluna na cadeira de Modelagem de Sistemas Dinâmicos 2, na quinta-feira à noite. Então, eu estou começando meu vídeo de resolução de G2. Bom, o vídeo resolução de G2 consiste na resolução de um exercício da lista 12. E o exercício que eu escolhi foi o número 2, que diz o seguinte: considere uma haste delgada de comprimento L igual a 4, difusidade térmica tal que A igual a 1 e distribuição inicial de temperatura dada pela função abaixo. Determine a função que expressa a temperatura da haste em função de x e t, sabendo que os extremos são mantidos à temperatura de 0, estando dispostos sobre a marca x igual a 0 e x igual a 4, e que as laterais estão isoladas. Bom, a f de x consiste nessa função aqui, 4 de x, 4x menos x ao quadrado de 0 até 4 em x. Bom, se repararmos no enunciado aqui da questão de número 2, podemos ler aqui e observar onde diz que os extremos são mantidos à temperatura 0. Isso significa que vamos utilizar essa equação aqui do meu conjunto de equações. Vamos ter que calcular a u de xt, na verdade, calcular o AN, e esse AN, esse meu resultado final, eu vou ter que só substituir nessa equação aqui. Bora começar. A questão me informa aqui que o L é igual a 4, que o A é igual a 1 e os extremos são 0. Então, temos a função e temos que calcular. Aqui eu já substituí, tá? Esses aqui, como o senhor viu, tem no meu conjunto de equações de G2. Eu tirei de lá e já substituí. Onde tem o L, eu já substituí pelo número 4. Aqui também o AN é sempre de 2 sobre L, de 0 até L. F de x seno de npx sobre 4. Aqui, como o x é 1, então eu já substituí. Aí, vai ficar assim. AN igual a 2 sobre 4. Integra de 0 até 4, 4x menos x ao quadrado, seno de npx, que no caso é 1, sobre 4 dx. Eu vou fazer assim, tá? Eu gosto de fazer da seguinte forma: separar as minhas integrais aqui. Bom, aqui eu já coloquei para fora esse 4, que ele multiplicou com 2 aqui de cima, ficou 8. 8 sobre 4. De 0 até 4, x seno de np sobre 4 dx. Menos, que esse menos sai para fora da integral, menos 1 meio, porque 2 dividido por 4 dá 1 meio, simplificando, né? De 0 até 4, x ao quadrado de seno de np sobre 4 dx. Bom, essas duas integrais aqui, no conjunto de equações, já tem a tabelinha certa. Então, vamos dar uma olhada. A minha primeira integral, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, essa equação, no caso. E na segunda, eu vou utilizar essa aqui do conjunto de equações. Eu já denominei aqui o meu K é o NP sobre 4, tá? Então, vamos calcular a primeira integral aqui. Minha primeira integral fica 2 de 0 até 4, x seno de np sobre 4 dx, igual a 2, que multiplica 1 sobre np4 ao quadrado, seno de npx sobre 4, menos x np4 cosseno de npx sobre 4, de 0 até 4. Assim, eu já fui substituindo, né? Com as equações que eu mostrei anteriormente. Aí, multiplicando, fica assim. Esse 4 aqui, ele vai virar 16. E ele vai subir
Porque na divisão de frações, mantém a primeira e inverte a segunda e multiplica. Então, fica 16 n ao quadrado, π quadrado, seno de nπx sobre 4, menos 4x, também aconteceu a mesma coisa, tá? Esse 4 aqui vai subir, aí fica menos 4x sobre nπ, cosseno de nπx sobre 4, de 0 até 4. Substituindo aqui, primeiro vamos dar uma olhada. O seno de nπx, seno de 0, quando eu substituir aqui o 0, antes de calcular, né, vai ser 0, porque seno de 0 é 0. Então, tá. Aí, como aqui vai dar 0, eu nem vou olhar para esse fator agora, tá? Aqui, cosseno de 0 dá 1, mas 4 vezes 0 dá 0. Então, a gente nem olha para esse termo aqui. Outro fato muito importante, temos que reparar. O npx aqui, quando substituir, vai ficar 1. E seno de nπ dá 0 também. Então, esse termo, a gente não perde tempo calculando, né? Então, fica 0 de menos 4 vezes 4 sobre nπ, cosseno de nπ, 4 sobre 4, que fica igual 2, que multiplica menos 16 sobre nπ, cosseno de nπ. A resposta final da minha primeira integral fica menos 32 sobre nπ, cosseno de nπ. Agora, calculando a minha segunda integral, vamos ter o seguinte. Menos 1 meio de 0 até 4, x quadrado seno de nπ sobre 4 dx. Também vai ser aquela tabelinha ali que eu mostrei anteriormente. Aqui eu só substituir. Por enquanto, só substituir. O que vai acontecer? Esse também vai levar ao quadrado. Antes de calcular também, vamos olhar para esse termo. Seno de 0 é 0. Seno de nπ é 0. Então, esse termo, a gente não vai perder tempo calculando, tá? Então, aqui já dá 0. Aqui, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 2 dá 128, sobre n ao cubo vezes π ao cubo. Menos 4, que multiplica 4 ao quadrado, substituindo ali, né? Sobre nπ, cosseno de nπ, 4 sobre 4, menos 0, mais 128, daqui, né? Menos o 0, porque x ao quadrado vai dar 0, vezes cosseno de 0, que é 1. Aí fica menos 1 meio, 128 sobre nπ, n ao cubo, π ao cubo, menos 64 sobre nπ, cosseno de nπ, menos 128, n ao cubo, π ao cubo. Então, vamos lá. Aqui, eu já tô multiplicando, que na verdade eu vou cortar, né? Vou dividir por esse 2 aqui. Então, fica menos, porque tem o menos na frente, menos 64 sobre n ao cubo, π ao cubo, mais 32 sobre np, cosseno de np, mais 64 sobre np, não, meu Deus, apaga, sobre n ao cubo, π ao cubo. O resultado fica assim, menos 64, n ao cubo, π ao cubo, cosseno de np, mais 32, np, cosseno de np, mais 64 sobre n ao cubo e π ao cubo. Segundo passo, agora a gente vai ter que calcular o AN. Somar as duas integrais, vai ficar menos 32, cosseno de np, menos 64. Então, olhando aqui, tá? Esses dois aqui já dá pra... eles vão se anular. Então, vai ficar o seguinte, o AN vai ser menos 64 n cubo sobre π ao cubo, cosseno de np, mais 64 np ao cubo. Só que a gente pode melhorar, tá? Aqui, a gente vai colocar em evidência esse 64 n ao cubo, sobre n ao cubo, π ao cubo. E o cosseno de np pode ser
mostrado da seguinte forma, menos 1 na n. Agora, o último passo final é só substituir o n. Lembra daquela equação primeira lá, de quando os extremos são zero, a gente vai só substituir aqui o valor do n. Então, fica somatório de infinito de n igual a 1, o valor aqui, seno de nπx sobre 4, exponencial de elevado na menos, n ao quadrado, π quadrado sobre 16, vezes t. Então, é isso, pessoal. Obrigada, professor. Esse foi meu vídeo, resolução de G2. Espero que tenha gostado.